Linguagem C. Programa que verifica se um número inteiro é divisível por 2 e por 3. Neste programa, vamos utilizar o módulo, que é o resto da divisão. Na linguagem C, o módulo é representado pelo sinal de porcentagem. Então, para calcular o módulo, ele faz uma divisão entre os dois números e verifica qual é o resto dessa divisão. Então, por exemplo, 3 dividido por 2 é igual a 1 e o resto também é igual a 1. Então, o módulo aqui vai ser 1, tá? Porque o resto é igual a 1. E o resto é justamente o módulo. Então, na linguagem C, eu represento dessa forma. 3 porcentagem 2. Tá? Estou pedindo aqui para calcular o módulo entre 3 e 2. E o resultado que vai me retornar é 1, tá? Porque é o resto da divisão de 3 por 2. Aqui vamos ter dois operadores lógicos. Primeiramente o e depois o ou. Na linguagem C, o operador lógico e é representado por um duplo e comercial, tá? Ou seja, o e comercial duas vezes. E o operador lógico ou é representado por duas barras verticais. Então, o operador lógico e vai retornar verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Por exemplo, se x for menor que 5 e y for maior que 2, ele retorna verdadeiro. Tá? Então, vamos supor aqui que o meu x é igual a 4 e o meu y é igual a 3. Então vamos ver se atende a essa condição. X é menor que 5? Sim, essa condição é verdadeira. Y é maior que 2? Sim, essa condição é verdadeira. Tá? Então aqui o meu e vai retornar o valor verdadeiro. Agora, suponha que o x aqui seja igual a 4 e suponha que o y seja igual a 1. Então, x é menor que 5? Sim. Agora, y é maior que 2? Não. Então, como uma das condições não é verdadeira, esse operador lógico e aqui vai me retornar o valor falso. Tá? Então, ele retorna falso se uma ou mais condições forem falsas. E retorna verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Agora vamos utilizar aqui o mesmo exemplo, mas agora com o operador lógico OU. Então, o operador lógico OU vai retornar verdadeiro se apenas uma das condições for verdadeira. Tá? Se todas as condições forem verdadeiras, também ele retorna verdadeiro. Tá? Mas basta que uma condição seja verdadeira para que ele retorne verdadeiro. Tá? Então eu posso ter 20 condições, 19 falsas e uma verdadeira. Ele vai retornar verdadeiro. Tá? Se as 20 condições forem verdadeiras, também ele retorna verdadeiro. Tá? Se as 20 condições forem falsas, aí ele retorna falso. Tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui. Se x for menor que 5 ou y for maior que 2. Então, eu tenho aqui x é igual a 4. X é menor que 5?
Sim, é verdadeiro. Então ele já retorna verdadeiro aqui. Ele nem precisa verificar o y, tá? Agora, y é maior que 2? Não, y aqui é menor que 2. Mas mesmo assim ele vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque o x aqui é menor que 5, tá? Então basta que uma das condições seja verdadeira para que ele retorne verdadeiro, tá? Agora, se eu mudar aqui para y igual a 17, vai continuar verdadeiro. Por quê? Porque o x é menor que 5 e o y é maior que 2. Então, todas as condições são verdadeiras. Ele vai dar como resultado verdadeiro. Aqui, sempre que vocês notarem /n no programa, indica que estamos pulando uma linha. Vamos utilizar no programa também o código ASCII. Tá? 130 é o código para E. 161 é o código para I com acento agudo. 163 é o código para U com acento agudo. E 198 é o código para AN. Temos aqui o início do nosso programa. Eu incluo no programa duas bibliotecas, stdio.h e stdlib.h. A primeira biblioteca foi incluída porque aqui temos o printf e o scanf, tá? Então eu preciso dessa biblioteca para executar o printf e o scanf. E a segunda biblioteca foi incluída porque lá no final do programa eu vou usar a função system. Então aí, para usar a função system, eu tenho que incluir essa segunda biblioteca. Agora, a função principal do nosso programa, que é a função main. Vejam que a função main começa aqui logo junto à margem, tá? Que aqui dentro dela eu tenho vários códigos, tá? E esses códigos, eles estão todos colocados afastados da margem, tá? Eles estão mais para dentro, tá? Então veja aqui também, ó, em relação a essa parte aqui, essa outra parte está mais afastada e essa outra parte está mais afastada. Então, qual é o nome desse afastamento? Esse afastamento é chamado de indentamento, tá? Que você pode entender como um espaço em relação à margem esquerda, tá? Então, mas quantos espaços? Um espaço, 5 espaços? Isso aí não tem assim uma regra, tá? Mas o que é regra, o que é recomendado em programação é que você faça um afastamento sempre que algo está dentro de algo, tá? Então essa parte ela está dentro da função main. Então a função main fica mais para fora e o que está dentro, né, vai ficar aqui mais afastado para a direita, tá? Bem, então tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui está dentro da função main, tá? Está tudo afastado para a direita. E além disso, ainda dentro do programa eu tenho mais coisa que está dentro de outra coisa, tá? Então isso aqui está dentro disso, que isso aqui por sua vez está dentro disso, tá? E isso aqui está no mesmo nível disso, tá? Então indica que não é um dentro do outro, indica que os dois aqui estão dentro desse aqui, tá? Então isso é o indentamento.
por que usar o indentamento? Bom, neste programa vai ficar bem claro por que usar, tá? Porque aqui nós temos diversos comandos que um dependem do outro. E eu preciso saber, enquanto eu estou programando, qual depende de qual. Porque senão eu começo a confundir, aí eu não abro chave, não fecho chave, não coloco uma condição que precisava ser colocada, tá? Então, aqui eu já visualizo o seguinte, que esse if abriu aqui e fechou aqui, ó, tá? Então aqui rapidamente eu já identifico. Quando se tivesse tudo junto à margem aqui, eu já ia começar a confundir. Eu ia abrir o if aqui e ia esquecer de fechá-lo, tá? Agora aqui, ó, como está no mesmo nível, então eu vejo que essa parte aqui está fechando esse if aqui, ó, tá? Esse if abriu aqui, fechou aqui. Esse else abriu aqui, fechou aqui, tá? Então está claro para mim onde começa uma parte e onde essa parte termina, tá? Então, embora não seja costume dos programadores, o indentamento é importante e ajuda muito. Então, aqui no nosso programa, declaramos a variável número do tipo inteiro, tá? Essa variável número vai receber um número que o usuário digitar. Esse número é que vai ser processado para que se verifique se ele é divisível por 2 e por 3. Então agora começamos a fazer a leitura do número que o usuário vai digitar, tá? Então eu exibo aqui o título, números divisíveis por 2 e por 3, utilizando aqui a função printf, tá? Então printf ele exige aqui que eu coloque a mensagem entre aspas, tá? Ou seja, que vai aparecer na tela entre aspas, tá? Com exceção aqui do /n, que não aparece escrito na tela /n, aparece apenas o espaço da linha, tá? Então eu estou pulando linha, então vai aparecer a linha em branco. Em vez de aparecer /n na tela, vai aparecer linha em branco. E como já dissemos, esse programa aqui utiliza o código ASCII, tá? Então por que utilizar o código ASCII? É porque a acentuação na linguagem C não é assim direto, tá? Não é só escrever a palavra já com acento que vai sair na tela daquele jeito. Eu preciso indicar que ali existe um caractere especial, tá? Como eu indico que ali tem um caractere especial? Utilizando porcentagem C. Sempre que você tiver um caractere especial, você vai ter que informar porcentagem C, tá? Então dentro da string aqui, que é a mensagem que vem entre aspas, eu informo porcentagem C exatamente no local em que ele vai aparecer. E aqui eu informo o código dele, tá? Então 163 é para quê? É para esse primeiro aqui, que é o U com acento, tá? E depois o código 161 é para quê? É para esse I aqui com acento, tá? E aí eu peço então para o usuário digitar um número, tá? Então novamente aqui o U com acento, porcentagem C e o código 163, tá? Então aí o usuário vai ler a mensagem e vai digitar um número e vai apertar Enter, tá? Então é importante quando criamos um programa que deixemos as instruções para o usuário, tá? Não adianta criar um programa que fica lá com
a tela preta e um cursor piscando, tá? Só o programador é que sabe para que serve aquele programa. O usuário não sabe. Então, eu tenho que informar para o usuário o que ele deve fazer. Ó, ele deve digitar um número e apertar Enter, tá? Isso aqui tem que prestar atenção quando você faz um programa, tá? Que é ir instruindo o usuário sobre o que ele deve fazer em seguida, tá? Então aí o usuário digita o número, aperta Enter e aí é acionado aqui o scanf. Para que serve o scanf? Ele serve para ler algum dado que o usuário digita, tá? Então aqui dentro do scanf eu vou informar entre aspas porcentagem de sempre que esse dado for do tipo inteiro. E aqui em seguida eu tenho que informar o e comercial ao lado do nome da variável, tá? Então qual variável vai guardar esse número que o usuário digitou? É justamente a variável número, tá? Só não posso esquecer aqui do e comercial ao lado do nome da variável. Então, entre o e comercial e o nome da variável, não pode ter espaço. Então, aqui, ó, ponto e vírgula, encerra o scanf, tá? Aqui também, ponto e vírgula, encerrou o printf, e ponto e vírgula também encerrou o outro printf, tá? Então, não pode esquecer desses detalhes aí. Ponto e vírgula, e comercial, aspas, porcentagem de, porcentagem C, tá? São vários detalhes que a linguagem C tem, né, que são uma dificuldade a mais para o programador, mas que aos poucos também você já vai se acostumando, né, e que esses detalhes aí são fundamentais, tá? Se você esquece alguma dessas coisas, pode ser que o programa não rode. Agora então vamos processar aquele número que o usuário digitou. Então, vamos aqui utilizar a função if, né, que significa se. E aqui a função if vem combinada com else, tá, que significa se não. Então, não é obrigatório que o if tenha um else, tá? Posso ter só o if e o else é opcional. Então aqui, se isso aqui for verdadeiro, tá? Que nós já vamos ver o que é. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar este código aqui, ó, tá? Agora, se isso aqui não for verdadeiro, aí ele parte para o else e executa esse código aqui que está dentro do else, tá? Então vamos ver aqui qual é a condição do if. A condição do if diz que o número, né, módulo 2 tem que ser igual a 0, tá? Então aqui, ó, o igual, notem que tem dois sinais de igual aqui, tá? Igual, igual. Esse operador aqui é utilizado quando eu tenho uma comparação, tá? Eu estou comparando aqui, ó, o módulo do número por 2, tá? Eu estou comparando com o 0, tá? Se for igual a. Então, sempre que couber essa frase aí, ó, se for igual a, eu vou ter que usar dois sinais de igual, tá? Usar a linguagem C, ela tem esse diferencial. Não dá para usar aqui só um sinal de igual. Se eu usar apenas um, vai dar um erro no programa, tá? Então aqui, ó, sempre que eu tiver o if e precisar usar o sinal de igual com o if, eu vou ter que usar dois sinais de igual, tá?
Então aqui diz o seguinte: vamos substituir aqui a variável número por um número mesmo, tá? Então, por exemplo, se 6 dividido por 2 tiver o resto 0, tá? Então agora fica mais fácil de entender. Eu vou ter aqui o número, vamos supor que o usuário digitou 6, ele vai dividir o 6 por 2. Se ele dividir o número que o usuário digitou por 2 e restar 0, então tudo isso aqui vai ser verdadeiro. Toda essa parte aqui está dando verdadeiro. Aí vem o nosso operador lógico E. Então não tem só essa condição, tem essa outra condição aqui, ó. E se ele dividir o número por 3 e também restar 0, então essa outra parte aqui vai ser verdadeira. Então eu tenho verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Então o resultado disso tudo que está aqui dentro vai retornar para o if verdadeiro. Então aí, se o if recebe um valor verdadeiro, ele executa este bloco aqui, ó, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando o módulo justamente para saber se o número é divisível por 2 e se o número é divisível por 3, tá? Então, sempre que eu divido um número por 2 e o resto der 0, então indica que aquele número é divisível por 2, perdão. Então, por exemplo, 18 é divisível por 2? Sim, porque 18 dividido por 2 é igual a 9 e resta 0. 18 é divisível por 3? Sim, porque 18 dividido por 3 é igual a 6 e resta 0, tá? Então, ele vai executar o que? Ele vai pular 3 linhas aqui, tá? Vai deixar 3 linhas em branco, e aí vai dar a mensagem para o usuário, ó, o número é o número tal, né, que o usuário digitou. O número 6 é divisível por 2 e por 3. Tá? Essa vai ser a mensagem que o programa vai dar para o usuário. Tá? Então aqui esse porcentagem D aqui é justamente o valor que o usuário digitou, tá? Que vai ficar guardado dentro da variável número. Tá? Então, como é um número inteiro, eu informo aqui porcentagem D. E aqui eu informo o nome da variável em que esse número aqui está gravado, tá? Agora vamos supor que dê falso aqui, ó, tá? Ou seja, se qualquer uma das condições aqui for falso, já aqui já vai dar falso. Então ele não vai executar esse bloco aqui. Ele vai vir para o else, ou seja, para o senão, tá? Então, ele vai vir aqui e vai executar o que? Ele vai fazer uma outra comparação. Vai verificar se o número módulo 2 é igual a 0 ou se o número módulo 3 é igual a 0. Tá? Então, aqui ele está comparando o seguinte. Ele vai verificar se o número é divisível por 2 ou se o número é divisível por 3. Se for verdadeiro, tá? Se um dos dois for verdadeiro, ele vai executar esse bloco aqui, ó, tá? Agora, se nenhum desses dois aqui for verdadeiro, ou seja, se o número não for divisível por 2, nem for divisível por 3, então ele não vai executar esse bloco aqui, tá? E ele vai vir para esse bloco aqui, ó, do else. Então veja que esse else aqui, ele está no mesmo nível desse if aqui, ó, tá? Então por isso que eu falei indentamento, tá? Se ele não executar esse bloco aqui do if, ou seja, se o resultado aqui for falso,
ele vai vir direto para esse else aqui, ó, tá? Ele vai pular tudo isso aqui que veio anteriormente e vai vir para cá. E aqui ele vai dar a seguinte mensagem, ó, o número tal, né? Por exemplo, se o usuário digitou lá 17, né? Ó, o número 17 não é divisível por 2 nem por 3, tá? Agora, vamos supor que o número fosse divisível por 2 ou por 3. Então ele vai ficar nesse bloco aqui. Primeiro ele verifica se o número é divisível por 2. Se o número for divisível por 2, ele vai dar a mensagem que está aqui, ó, o número tal, né? Vamos supor 4. O número 4 é divisível por 2. Agora, se o número não for divisível por 2, então ele vai dar a mensagem o número 3 é divisível por 3, tá? Então, mas como eu sei que é para vir direto para cá, para essa mensagem, o número é divisível por 3. Justamente porque agora eu estou dentro desse bloco aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O bloco em que ele verifica se o número é divisível por 2 ou por 3. Tá? Por quê? Porque se o programa caiu aqui, é porque o número não é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá? Ele não é aquele número que é divisível por 2 e por 3. Como, por exemplo, o número 6. Tá? Mas, por exemplo, o número 4, ele não é divisível por 3, mas ele é divisível por 2. Tá? Então, se eu estou falando sobre o número 4, aqui vai dar falso. Por quê? Porque o número 4 não é divisível por 3. Então, ele vai dar falso aqui, ele vem para o else. Aqui no else, ele pergunta de novo se o número é divisível por 2 ou por 3. Aí o número 4 aqui vai dar verdadeiro nessa parte aqui, ó. O número 4 é divisível por 2, mas não é por 3. Então aqui, por isso que ele pergunta aqui de novo, ó, se o número for divisível por 2. Por quê? Porque se ele passa aqui, não está garantido que ele é divisível por 2. Porque se ele passar aqui, ele pode ser divisível só por 3 ou só por 2. Então aqui eu tenho que perguntar de novo. É divisível por 2? Se for, faça isso aqui. Agora, se não for divisível por 2, automaticamente é divisível por 3. Tá? Mas como você sabe que ou é por 2 ou é por 3. Pode ser que não seja por nenhum dos dois. É porque eu já verifiquei aqui, ó. Quando isso aqui é falso, ele não vem para esse else aqui, ó. Não confunda, tá? Esse else, ele não está no mesmo nível desse if aqui. O else que está no mesmo nível desse if aqui é esse outro else aqui, ó. Tá? Ele está lá no mesmo nível aqui, tá? Então ele vem para esse else aqui. Se nenhum dos dois for divisível, se o número não for divisível nem por 2 nem por 3, ele vai vir para cá e vai dizer, ó, o número não é divisível nem por 2 nem por 3, tá? Agora, se for por um dos dois aqui, ou seja, se for divisível por 2 ou for divisível por 3, aí sim ele entra aqui. Só que aqui ainda não está garantido se é por 2 ou por 3. Então ele tem que perguntar de novo. É divisível por 2? Sim. Se sim, ele executa essa mensagem aqui, ó.
Se não, logicamente vai ser por 3. Então ele executa essa mensagem aqui, tá? Então, neste programa aqui, fica bem claro a importância do indentamento, tá? Se isso for verdadeiro, ele entra aqui, ó, tá? Ele entra aqui. Agora, se isso não for verdadeiro, ele vai entrar onde? Aqui, nesse else aqui? Não, ele vai entrar nesse else aqui, ó, tá? Então aí está a importância do indentamento. E aí termina o nosso programa. Eu já dei todas as mensagens possíveis. Ou o número é divisível por 2 e por 3, ou o número é divisível apenas por 2, ou o número é divisível apenas por 3, ou o número não é divisível nem por 2 nem por 3, tá? Então aqui eu estou pulando 3 linhas e estou fazendo uma pausa no final da execução do programa para que aquela tela preta não se feche automaticamente, tá? Então, dando uma pausa na tela preta, eu consigo ver o resultado dos cálculos efetuados pelo programa, tá? Então aí está terminado o nosso programa.